o nosso sétimo estudo da nossa segunda fase do curso de Batalha Espiritual. Estamos nessa segunda fase falando sobre maldições. Já discorremos vários assuntos sobre maldições e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é restauração de portas. Você vai perguntar assim, mas o que tem a ver restauração de portas com maldições? Quebras de maldições, maldições hereditárias, maldições financeiras e tal. Todas as vezes que nós quebramos as maldições de nossa vida, expulsamos os males da nossa vida, todas as vezes que nós passamos por esse processo de libertação, algumas portas precisam ser restauradas em nossa vida. Essas portas, dentro dessa restauração, muitas delas precisam ser fechadas, emolduradas, colocadas ferrolhos, trancas, para não serem abertas mais. Outras precisam ser restauradas e funcionar nas nossas vidas. E eu quero falar hoje sobre 3 portas, especificamente, que precisam ser controladas, restauradas, emolduradas, colocadas trancas, colocadas para funcionar na nossa vida. No livro de Neemias, Neemias fala sobre 12 portas que ele foi restaurar em Jerusalém. 12 portas. Essas portas são a porta do gado ou das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas, a porta de Efraim, a porta dos cavalos e a porta da guarda. Você vai encontrar essas portas e o trabalho que Neemias fez em restaurar essas portas no livro que leva o nome dele, o livro de Neemias, do capítulo 1 e o capítulo 8. Vai tratar sobre essa questão da restauração das portas em Neemias. As portas têm um significado muito importante para nós, além dela ter passagem, ela também ser alguma coisa de passagem, ela também nos leva de um lugar ao outro. Mas muitas portas são abertas nas nossas vidas, muitas portas são quebradas e destruídas nas nossas vidas quando estamos debaixo de maldição. Mas quando as maldições são retiradas, quando as maldições são afastadas, quando nós começamos a viver uma vida de não alimentar mais os demônios dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, como eu já falei, algumas portas precisam ser restauradas, emolduradas, colocadas trancas, outras precisam funcionar na nossa vida. Eu quero falar de 3 portas hoje que, a meu ver, precisam ser restaurados nesse momento nas nossas vidas. 3 portas que, a meu ver, precisam ser colocadas em pé, fechadas ou abertas na nossa vida. Nós falamos sobre vários assuntos de maldição. Ensinei você, através da palavra de Deus, a quebrar essas maldições, pois agora é a hora de restaurarmos 3 portas principais que vão fazer muita diferença na sua vida a partir de agora. A primeira porta que eu quero falar está no livro de Neemias, no capítulo 3, no versículo 14, que diz assim: E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem, que a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A primeira porta que eu quero trabalhar com você é a porta do monturo. Essa porta ela existia em Jerusalém, aonde era usada para a passagem da limpeza do lixo da cidade. Por isso era chamada a porta do monturo. Todo o lixo da cidade era recolhido e era levado por essa porta a um lugar onde era queimado, onde era destruído, onde era desfeito. Então essa porta, ela tem um significado muito importante. Todos nós sabemos, mesmo com essa pandemia acontecendo,
os trabalhadores que cuidam da limpeza da cidade continuam trabalhando, porque o acúmulo de lixo dentro da cidade é óbvio, é claro, seria muito pior, traria muitas doenças, traria muito mais problemas do que simplesmente enfrentaríamos muito mais coisas do que somente a pandemia do Covid-19. Naquela mesma época, o povo de Israel não era somente uma questão de Israel, de Jerusalém, mas todas as cidades daquela época tinha a sua limpeza dentro das cidades e era levado esse lixo para fora da cidade. No caso de Jerusalém, o lixo passava por essa porta que era chamada a porta de monturo, do monturo, onde esse lixo era tirado e jogado em um vale chamado Vale de Inom. Esse vale, ele servia ali para destruir os lixos, onde eram queimados, destruídos, desfeitos ali fora da cidade. Esta porta é a primeira porta que eu quero restaurar com você, porque esta é a porta que fala sobre a limpeza que nós precisamos fazer todos os dias na nossa vida. Não é porque quebramos as maldições que os espíritos malignos não virão para nos tentar, para tentar nos seduzir, para nos fazer cair em pecado. Por isso, nós precisamos estar todos os dias limpando a nossa vida de toda sujeira, de todo lixo, de toda a imundícia. No livro de Gálatas, no capítulo 5, dos versos 19 até o verso 21, o apóstolo Paulo nos dá uma lista de alguns lixos que precisam ser tirados da nossa vida. É claro que não é uma lista exaustiva, porque cada um sabe aonde o seu calo vai apertar e a importância de estar ali com o coração rendido diante de Deus e dizendo: Senhor, eu fiz isso, me perdoe. Senhor, eu fiz aquilo, me perdoe. Quebra essa iniquidade da minha vida. Então isso é importante. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, está escrito assim: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como eu disse, a lista não é exaustiva, significa que não está tudo ali, mas cada um de nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e entendermos quando ele nos fala: aqui tem algo que precisa ser removido, ali tem algo que precisa ser removido. Nós entendemos que o Espírito Santo é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Mas hoje, em especial, como eu quero trabalhar com vocês essa questão da porta, e a primeira porta é a porta do monturo, eu quero falar sobre 3 lixos que estão em eminência nos nossos dias. 3 lixos que estão quase em todos os lares. 3 lixos que estão em quase todas as vidas. 3 lixos que têm crescido muito na vida das pessoas e também na vida dos cristãos. E o primeiro lixo que eu quero trabalhar com vocês são os vícios. Mas eu não quero aqui falar de bebida, nem de cigarro, nem de qualquer outro vício, como drogas ou outro tipo de vício. Eu quero falar sobre um vício em especial, que é a pornografia. Um vício que tem crescido muito em nossos dias por causa da internet. No Brasil nós não temos pesquisas abertas sobre a questão da pornografia. Se tem pesquisas muito feitas durante várias vezes ao ano nos Estados Unidos e na Europa, mas o Brasil é muito tímida essa questão de se falar sobre a pornografia, de se pesquisar sobre esse assunto. Então, quando eu fui olhar sobre isso, eu achei um trabalho feito por um projeto chamado O Mal Que Eu Não Quero, de Miguel Downey ou Downey, da Hora Luterana. Uma pesquisa que ele fez em particular, eu preciso citar a fonte, mas ele fez uma pesquisa e nessa pesquisa ele cita algumas coisas. Por exemplo, sites de pornografia chegam a 6 trilhões
de vídeos assistidos por dia. 6 trilhões de vídeos assistidos por dia. Das pessoas que ele pesquisou aqui no Brasil, perguntas como qual a situação mais comum para você ver um conteúdo pornográfico, cerca de 80% das pessoas disseram que a situação é que eles estavam procurando, eles queriam acessar aquilo, eles têm o desejo de acessar os sites pornográficos, 80,25%. Nessa pesquisa também foi apurado que o primeiro contato com pornografia é com a idade de 12 anos. E o que mais interessante é que essas pesquisas indicam que 45% dos adolescentes de 14 a 17 anos consideram que seus pais são o principal modelo e inspiração, ou seja, são instigados e têm isso como uma inspiração para procurar sites pornográficos. E aí é onde me deixou ainda mais preocupado foi que 57,38% do número de pessoas que ele pesquisou que visitam os sites pornográficos, que utilizam da pornografia, são evangélicos. São pessoas que estão na igreja, são casais, são pessoas que estão ali na igreja cultuando, tocando, pregando, mas que são viciados na pornografia. E o sentimento que mais traz a essas pessoas é a frustração e a culpa. Eu quero trabalhar isso com você e dizer que esse monte de lixo, ele precisa sair das nossas vidas, ele precisa sair das nossas casas. Muita gente tem isso como um vício compulsivo, e se é um vício compulsivo, se é algo que você não consegue controlar, além da oração, além dos trabalhos que são feitos em libertações, em quebras de maldições, é importante procurar a ajuda de um profissional. Você precisa ter um acompanhamento de um profissional cristão que entenda a sua fé, que esteja ali além de trabalhar com você profissionalmente, também te ajude em oração. Esse vício da pornografia cresceu muito e se tornou um grande ídolo, não só na casa das pessoas que não são cristãos, mas também daqueles que são cristãos, daquelas pessoas que também estão adorando a Deus. Adoram a Deus ali domingo à noite, domingo de manhã, mas quando chega durante a semana estão levantando o altar também para a pornografia. Esta porta de lixo, ela precisa ser restaurada e precisa ser fechada. O lixo tem que ser tirado das nossas vidas. Nós precisamos levantar um grande clamor a Deus para que esse ídolo, para que esse vício da pornografia seja vencido nas nossas vidas, nas vidas dos cristãos. Falo isso porque eu sei não só por causa da pesquisa, mas porque conheço casos de pessoas que nós conversamos, que nós aconselhamos, que estão tão envolvidos com isso, que além da frustração e além da culpa, se sentem totalmente destruídos, porque são presos por esse vício. Então esse lixo precisa ser tirado das nossas vidas. O segundo lixo que precisa ser tirado é a ambição negativa. Ou seja, tudo que eu quero a qualquer custo. Não importa o que eu vou fazer para chegar onde eu tenho que chegar. Existem dois tipos de ambição que eu chamo de ambição negativa e ambição positiva. A ambição positiva é aquele desejo de crescer, aquele desejo de estar ali servindo a Deus da melhor forma possível, de ter a sua casa, de ter o seu carro, de estar trabalhando no bom trabalho, uma ambição que leva a trabalhar, uma ambição que leva ao crescimento. Mas a ambição negativa é aquela que quer tudo a qualquer custo, empurra pessoas para o lado e fazem coisas terríveis para conseguir conquistar aquilo que querem a qualquer custo. E hoje é o que nós vemos, pessoas ambiciosas de tal maneira que fazem de tudo para conseguir chegar aonde querem chegar. Não importa se passam outras pessoas para trás, não importam se mentem, não importam se aliciam pessoas, querem fazer tudo a qualquer custo. E esse lixo também precisa ser tirado das nossas vidas. Entenda que quando se trata da ambição positiva, de querer o crescimento, de trabalhar para isso, de colocar tijolo sobre tijolo na sua vida, isso é positivo, isso é bom.
mas a ambição negativa, ela não pode existir na nossa vida. É um lixo que precisa ser tirado. E o terceiro e último lixo que precisa ser tirado, a meu ver, e que está crescendo muito nos nossos dias, é a autossuficiência. Nós aprendemos com o crescimento da tecnologia, nós aprendemos com o crescimento dos conhecimentos no mundo, que nós somos autossuficientes, nós podemos fazer o que quisermos e Deus não precisa estar no nosso meio para tomarmos as nossas decisões. Aprendemos a resolver os nossos próprios problemas. A ciência cresceu muito, a medicina cresceu muito, a neurociência cresceu demais. Existem ferramentas que te ensinam a planejar a sua vida, independente do que Deus tem ou não tem para nós. E com isso, estamos afastando Deus das nossas vidas. Estamos deixando Deus de lado. É a autossuficiência humana. Eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou fazer. E o eu vai crescendo mais e Deus vai se afastando das nossas vidas. Hoje existem técnicas para se pregar. Muitos pregadores já nem sabem mais o que é orar, porque ele aprendeu na faculdade de teologia técnicas de cativar pessoas através da oratória, técnicas para conseguir se planejar alguma coisa através de ferramentas que lhes são oferecidas, e Deus vai sendo deixado de lado. Então esses três lixos, eles precisam ser tirados da nossa vida. O vício da pornografia, a autossuficiência e também a ambição negativa. Todos esses lixos precisam ser tirados e mantidos longe de nós, em nome de Jesus. A segunda porta que precisa ser restaurada na nossa vida também está no livro de Neemias, no capítulo 3, no versículo 6, que diz assim: E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Então a primeira porta foi a porta do monturo. A segunda porta é a porta velha. A porta velha, ela vai falar para a gente sobre as tradições, sobre o nosso passado. E nós precisamos aprender com a restauração da porta velha, que nós temos que deixar de lado as tradições, nos desapegar dessas coisas e pedir a Deus a libertação do nosso passado. Mas não só do nosso passado pecaminoso, mas do nosso pensamento arcaico e ultrapassado. Porque muitas pessoas são tão presas às tradições e ao passado que não se abrem para as coisas novas que Deus tem para nós. Estamos falando de coisas que precisam vir para a nossa vida, que Deus tem como novidade, mas porque estamos tão presos ao passado, não conseguimos ver as coisas novas que Deus está fazendo. E quem olha para trás, quem olha para o passado, se transforma numa estátua de sal. Por isso, nós temos que deixar o passado no lugar dele. O passado passou, tem que ficar lá atrás. Tradições e questões religiosas precisam ser deixados para trás. Deus quer nos dar coisas novas. Deus quer nos dar coisas novas. Na segunda epístola de Paulo, no capítulo 5, no verso 17, que é um texto muito conhecido, todo mundo já decorou esse texto, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, o quê? Nova criatura é. O que já passou? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aqui não estamos falando somente da vida passada, do velho homem. Estamos falando também dos velhos pensamentos, da maneira retrógrada muitas vezes de pensarmos, das tradições, daquilo que deve ficar lá para trás. Temos que entender que Deus nos fez agora novas criaturas. Nossa mente precisa ser renovada a todo instante, a todo momento. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, nós vamos ver Deus assinando isso que o apóstolo Paulo falou lá na frente. No capítulo 43, versos 18 e 19, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas.
Olha só, lembrança é o que? Pensamento. Não vamos deixar o pensamento do que passou vir sobre a nossa mente. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que farei uma coisa nova. O nosso Deus, ele é Deus de coisas novas. O nosso Deus, ele é Deus de fazer coisas novas, de fazer mudanças, de fazer transformações, não só no nosso espírito, mas na nossa mente também. Precisamos deixar os velhos conceitos para trás e nos abrir às coisas novas que Deus está fazendo. No mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 42, verso 9, está escrito assim: eis que as primeiras coisas passaram, e coisas novas eu vos anuncio. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de novidades, de coisas novas, de coisas que quebram paradigmas, de coisas que quebram tradições. Quando Jesus esteve como homem na terra, ele quebrou todas as tradições religiosas dos fariseus, desde as pequenas coisas mais simples até quando ele endireitou na mente deles o que estava na lei, porque Jesus veio para fazer novas as coisas e o Espírito Santo continua fazendo coisas novas na nossa vida. Mas só que para nós vivermos as coisas novas de Deus, as coisas velhas precisam sair da nossa vida, como as tradições, não é? Como os pensamentos e como as atitudes. Assim como as tradições precisam ser deixadas de lado, os pensamentos também e as nossas atitudes, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. A terceira porta que eu quero trabalhar com você é a porta do peixe. Está em Neemias 3:3 e diz assim: e a porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá, a qual emadeiraram, levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A porta do monturo, ela fala sobre o lixo que precisa ser tirado. A porta velha, ela fala sobre romper com as tradições passadas, as coisas passadas e viver o novo de Deus. E a porta do peixe. A porta do peixe, ela tem 3 significados. O peixe tem 3 significados na palavra de Deus. Primeiro significado do peixe é de peixe mesmo. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, está escrito assim. Gênesis capítulo 1, verso 26, está escrito assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e sobre o gado, a terra, réptil que se move sobre a terra. Domine sobre os peixes do mar. Deus colocando o homem como administrador, como dominador sobre a criação, e ele deveria controlar e dominar os peixes também. Agora aqui, o peixe é peixe mesmo, dominar a criação. Mas o peixe também, ele representa as almas, as pessoas, os cristãos. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 17, está escrito assim: e Jesus lhes disse, Simão e André, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Jesus estava comparando os peixes aos homens, quando chamou os pescadores e disse a eles, eu vos farei pescadores de homens. Então, além do peixe representar o peixe mesmo, ele também representa as almas. Mas o peixe também representa uma outra coisa. O peixe, ele representa a provisão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso 1 em diante, está escrito assim: e aconteceu que, apertando Jesus a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. Observe que agora Jesus está no barco com os pescadores e disse para eles: vocês vão pescar? E eles disseram: a gente já pescou aí a noite inteira, não pescamos nada, né? Ficamos aqui trabalhando e não pescamos nada. Mas Jesus disse: faça isso porque eu estou mandando. E eles disseram: porque o Senhor está mandando, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E eles tiveram provisão para aqueles dias. A porta do peixe, ela está falando para nós sobre crescimento. Crescimento ministerialmente, quando falamos que peixe representam almas, e crescimento na nossa vida material também, quando estamos falando da nossa vida física, da nossa vida material, quando falamos dos peixes que Jesus trouxe do mar para os pescadores naquele dia. A porta do peixe, ela fala de crescimento. E esta porta, ela precisa ser restaurada nas nossas vidas. Porque precisamos tirar o lixo, precisamos romper com as velhas tradições e as velhas coisas e nos preparar para as coisas novas, precisamos. Mas também precisamos colocar no nosso coração que nós precisamos crescer, nós precisamos reproduzir, nós precisamos crescer tanto espiritualmente quanto nas nossas vidas. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, está escrito assim. 3,18 de 2 Pedro, está escrito assim: antes crescei em duas coisas, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a importância de nós crescermos. Eu quero pedir neste momento que o Espírito Santo restaure essas três portas na sua vida. Que ele restaure a porta do monturo e te ajude a tirar todo o lixo que está dentro da sua vida. Que ele restaure a porta velha e te ajude a romper com todas as tradições e velhos pensamentos e te prepare para as coisas novas. E que ele restaure a porta do peixe para que você aprenda a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encorajar você, depois de você assistir esse vídeo, eu quero encorajar você a dobrar os seus joelhos aí onde você estiver e fazer uma oração e pedir que o Senhor te ajude a tirar o lixo da sua vida. Pedir que o Senhor te ajude a romper com as velhas tradições e te revelar coisas novas. Pedir para que o Senhor venha te ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.